Gênesis 50. Gênesis 50 versículo 1. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Gênesis 50 versículo 2. Em seguida, deu ordens aos médicos, que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Gênesis 50 versículo 3. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Gênesis 50 versículo 4. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que... Gênesis 50 versículo 5. Meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Gênesis 50 versículo 6. Respondeu o faraó: vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Gênesis 50 versículo 7. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. Gênesis 50 versículo 8. E, além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Gênesis 50 versículo 9. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Gênesis 50 versículo 10. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Gênesis 50 versículo 11. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar, próximo ao Jordão, foi chamado Abel-Misraim. Gênesis 50 versículo 12. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Gênesis 50 versículo 13. Levarão-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macela, perto de Manre, que, com o campo, Abraão tinha comprado de Efrom, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Gênesis 50 versículo 14. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Gênesis 50 versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Gênesis 50 versículo 16. Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou. Gênesis 50 versículo 17. Que te dissessemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Gênesis 50 versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos. Somos teus escravos. Gênesis 50 versículo 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Gênesis 50 versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50 versículo 21. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Gênesis 50 versículo 22. José permaneceu no Egito, com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. Gênesis 50 versículo 23. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim.
Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Gênesis 50 versículo 24. Antes de morrer José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Gênesis 50 versículo 25. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Gênesis 50 versículo 26. Morreu José com a idade de 110 anos. E, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.